Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Estamos aqui na live do TRE, mais uma da série Eleições 2020, Memórias de um Pleito Eleitoral em Tempos de Pandemia, que está sendo promovido pela Escola Judiciária Eleitoral. Vamos aguardar aqui os nossos convidados, o nosso mediador. Acho que vai ser um encontro bem bacana, muito cheio de histórias legais, de vivências bacanas. Todo mundo que participar vai adorar. A gente tem aí outros dois convidados, a Frânio, Daniele de Sobral, a Frânio aqui, colega nosso da capital, e o Vasco, nosso mediador aí, que vai conduzir a nossa conversa, deve estar chegando daqui a pouquinho também. Enquanto o restante da equipe que vai participar do nosso bate-papo não chega, eu vou aproveitando de forma que a gente tenha um evento mais inclusivo, mais acessível, né, que todas e todos possam usufruir de uma experiência mais ampla que a gente possa oferecer para os nossos convidados. Eu vou me descrever um pouquinho, tá bom? Eu sou Lorena, né, uma senhora de 40 anos, pele parda, rosto ovalado, cabelos castanhos com mechas. Estou usando uma blusa rosa, goiaba, com um detalhe de pérola aqui na gola. E estou na varanda da minha casa. Ao fundo vocês veem uma parede branca com uma rede armada e algumas plantas aqui do meu jardim, tá certo? Vamos lá, nossos colegas estão chegando, o Vasco está chegando. Já vou autorizar ele na sala com a gente. Seja bem-vindo, Vasco. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia a todo mundo que está entrando aí, gente. Sejam bem-vindos. Você estava se fazendo audiodescrição? Já estava aproveitando aqui para fazer a minha descrição, exatamente. Aproveitando, você ainda está sob os efeitos de ontem, né? Eu acho que parece que para a pessoa descobrir certos talentos precisa ser solicitada. Não sei se você já tinha sido atuado como mestre de cerimônias, mas ontem foi um arraso, viu? Oh, obrigada, Vasco. Eu já tinha tido a experiência de fazer as audiências de abertura das revisões biométricas, né? Então, aqui e acolá, fazer às vezes de mestre de cerimônia aí pelo interior do estado afora. É uma experiência bacana. Vamos esperar o Afrânio e a Daniele, né, para a gente Pronto, já começar. estou tentando acrescentar aqui a Dani. A Fran ainda não entrou. Bom dia, Bom dia, Bom Dani. dia. Bom dia, Dani. Seja como vai? bem-vinda. Obrigada pelo convite. Hum. Pronto, a Fran chegou. Afrânio. Bom dia, já estou vendo colegas lá da 120, da 24ª Zona de Sobral. O Marcel Marcel já chegando chegou, aí, né? já foi um dos nossos convidados. Isso. A Laizinha. Roberta tá no gargarejo, Roberta! né? Roberta disse que será a primeira da fila. Egline, amiga. Ademir. Ai, só gente boa, gente. A gente está numa sala, né, assim, do TRE. Exatamente. Eu já mandei aqui o convite para o Afrânio. Estou esperando que ele aceite. Bom dia, Giovanni.
Eu não vi o Giovanni chegando. Acabou de entrar aí. Tamires também está aqui. Seja bem-vinda, Tamires. Rafael, Edinha, Conceição, de Coreaú, acho que é. Emanuel, Márcio. Gente, Márcio, Mari... Ademirtes. Apá, você é aqui, Apá, minha primeira live. Aline, Aline, Tamires. Samira. Seja bem-vinda, Conceição. E Leuda. Só gente boa aqui. Viviane, Vivi! prestigiando sempre. A Pronto, a Fran Fran. chegando. Pois eu vou sair e vou tentar entrar de novo, né? Não, a Fran, acho que já deu certo. Ah, Eu acho que ele estava sem imagem. Eu acho que ele estava sem imagem. Aí por isso que ele ia é, sair e porque entrar tem de um novo. delay também, né? É, A gente pensa que não vai dar certo. Aninha, Aline. Ô, equipe boa, essa nossa do TRE, né, gente? Cada nome é, que vai aparecendo, a gente abre um a gente sorriso. fica feliz. Que bom, que bom. Ouvidoria TRE da Lagoas. Cíntia, né? Afrânio, cadê você? Pois é, a gente está só te esperando. Adriana, representante, a Aline, a Roberta, todas as representantes da Comissão de Participação Feminina, que agora eu estou também. Andréa, Aproveitar para responder aí, quem fez o e o cadastro no pessoal. Título Net, não recebeu retorno ainda, liga para o 148, se informa lá com a equipe do Disque Eleitor, a gente tem como consultar o andamento do seu pedido, dá uma ligada para o cartório, a gente mesmo lá dá uma ligada, se informa sobre como é que está a situação do requerimento e dá um retorno para o eleitor, viu? Não fica na dúvida não, se acha que está demorando demais, liga e se informa com a É só gente. ligar, que a gente atende ou no WhatsApp direto, ou no 148. Marcelo chegou Isso. aí também. Marcelo de Coreaú. A Fran vai tentando entrar de novo agora, vamos ver. Acho que deu Olha certo, a Fran. aí, seja Sim. bem-vindo. Bom Bom dia. dia. Bom Tá me Vocês ouvindo estão dia. vendo o bem? Afrânio? Eu não estou. Sim, sim. Estou vendo Que e bom. ouvindo o Afrânio. Eu não Perfeito. estou, eu não estou vendo o Afrânio, mas Dá um tempinho que tem às vezes dá um Para mim delay. aqui tá normal, Vasco. Estou vendo e ouvindo. Ótimo. bom, a gente pode ir começando enquanto o Afrânio aparece aqui para mim, né? Bom dia a todos e a todas. Eu sou Vasco, meu nome é grande demais, José Vasconcelos Arruda Filho. E aí, um nome muito grande para um homem muito pequeno, resumiram para Vasco e deu certo, né? Então, sou mais conhecido mesmo por Vasco, sou coordenador do programa de preservação da memória do TRE Ceará. E essa é é a quarta edição do nosso EGE Convida, tendo por tema Eleições 2020, Memórias de um Pleito Eleitoral em Tempos de Pandemia. Né? Hoje nós vamos tratar do atendimento ao eleitor. A gente vem tratando alguns temas, o objetivo é preservar essa memória para as futuras gerações, fazer um registro disso, ver o que teve de peculiar nessa eleição. Né? E hoje nós temos
como convidados a Lorena Belo. A Lorena já está bem conhecida na Justiça Eleitoral, né, pela competência, pelos muitos trabalhos que tem desenvolvido. Atualmente é a secretária de Tecnologia da Informação. Temos a Daniele Viana. Muito prazer, Dani, estamos nos conhecendo hoje. Sou seu vizinho, viu? Eu sou de Massapé, vizinho a Sobral. Ah, região norte do Ceará. Pois é, Que bom, prazer, Vasco. pois é, a Dani é chefe da 121 Zona de Sobral e o meu convidado invisível, o Afrânio, que para mim ele continua não aparecendo aqui, mas não tem problema. Descobri, inclusive, que somos parentes, né, Afrânio? Eu sou Vasconcelos e você também. E o Afrânio é Sim, chefe da 80ª Zona aqui de Fortaleza. prazer, viu, Então Vasco? eu quero também agradecer a cada um de vocês, a cada um por estar aqui, agradecer os nossos amigos e amigas que estão virtualmente presentes, né? Estou surpreso aqui com a quantidade de pessoas que estão nos prestigiando, né? Com a sua presença. E agradecer ao Dr. Roberto Viana, que é o nosso diretor da ESG, que tem dado todo o apoio aos nossos projetos de memória têm sido muito implementados ultimamente, o Dr. Roberto tem dado todo o apoio. Agradecer a Roberta Laena, nossa coordenadora, que chegou há pouco tempo na ESG, mas já tem feito muito, né? Eu próprio tenho contado muito com a ajuda da Roberta, principalmente nessa parte aí da tecnologia, que eu sou analfabético, né? Tenho a maior dificuldade. E agradecer a Roberta, ela já chegou assim, mostrando todo o trabalho, todo o apoio a gente, e é um prazer muito grande estar aqui. E eu queria pedir, a Lorena já estava se apresentando quando eu entrei, né? Mas pedir que cada um de vocês, a Lorena, a Daniela e o Afrânio, fizesse uma pequena apresentação de si mesmo, dizendo quando é que entrou na Justiça Eleitoral, falar um pouquinho de si, poucas palavras, né? Pronto. Eu já estava começando a falar, usando o iniciozinho da nossa conversa para fazer minha descrição, e agora eu vou falar só um pouquinho sobre a minha história dentro do tribunal, né? Eu entrei no TRE em 2005, fui a princípio para um cartório eleitoral do interior do estado, fiquei até 2007, e aí nesse ano ainda eu vim num concurso de remoção que houve à época para Fortaleza, já para a sede do tribunal. Passei pela área de gestão de pessoas, na Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento. Passei para o Fórum Eleitoral, assistindo lá a diretoria do Fórum Eleitoral de Fortaleza. Depois voltei para a sede do tribunal, já na Coordenadoria de Atendimento ao Eleitor, que era onde eu estava quando a pandemia nos alcançou e nos ensinou aí grandes lições, né? E hoje, como o Vasco citou, eu estou na Secretaria de Tecnologia da Informação, mas ainda com um braço lá no atendimento, porque a COAT faz parte, né, é uma das unidades da nossa secretaria. Se a Dani quiser falar, né? Prioridade às mulheres, né, Afrânio? sem dúvida. Ok. A Lorena já fez a autodescrição dela, foi um pouco antes de eu entrar. Eu, abraçando a causa do TRE de acessibilidade e de promover uma comunicação mais acessível, eu vou começar me apresentando, fazendo minha autodescrição, pensando nas pessoas que têm algum tipo de deficiência visual ou são deficientes visuais. Meu nome é Daniele Viana, eu sou uma mulher de pele parda, olhos verdes, cabelos cacheados, longos, com as mechas loiras. Estou vestindo uma camisa preta, estou sentada de frente para o celular, em um dos quartos da minha casa, e atrás de mim tem uma parede branca e à minha direita uma prateleira com alguns objetos e livros. Bom, minha história no TRE, eu entrei no TRE em 2007, inicialmente eu assumi em Coreaú, depois fui removida para Sobral, onde estou até hoje. Já passei pela 24ª Zona e agora eu estou na chefia da 121ª Zona Eleitoral, que na verdade, assim, Sobral, para mim, as duas zonas, assim, uma coisa só, nós somos um fórum e a gente costuma se chamar de família eleitoral, assim, a gente trabalha muito em conjunto e para mim é uma equipe só. Assim, a gente tem um trabalho muito bonito de união lá dentro aqui no cartório de Sobral.
Afrânio. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar participando aqui dessa live. Eu tenho 55 anos de idade, eu já entrei no TRE já maduro, já tinha passado por algumas outras instituições e assumi em 2006, no cartório de Oroz. Isso em junho, final de junho de 2006, ano de eleição. Nós já fomos confrontados de imediato com a eleição, que vinha se preparando. Tivemos que assumir a chefia de cartório, que assim foi exigido pelo próprio tribunal. E aí a gente procurou ali, né, com alguma experiência já anterior, procuramos fazer o melhor, né, com pouca experiência, lógico, dependendo completamente dos nossos colegas requisitados, que tanto contribuem, né, e ainda continuam contribuindo muito com a nossa justiça eleitoral. E a eleição foi um sucesso, fizemos com um juiz substituto, não tínhamos juiz titular, o juiz chegou um mês antes da eleição, mas graças a Deus correu tudo bem. Daí eu fui removido no ano seguinte, como todos vocês, em 2007, se eu não me engano, né, Lorena? Aí eu fui para Redenção. Lá eram 3 municípios, 3 eleições, né? E, novamente, eu estava sozinho como chefe de cartório e servidor do quadro. E os demais requisitados, como servidor requisitado. Lá fiquei por 5 anos, fiz 2 eleições e aí fui removido para Fortaleza em 2011, onde primeiramente fui da primeira zona, depois no ano seguinte em 2014 assumi a chefia da SEAT, onde passei mais 4 anos, e depois agora assumi a chefia da Zona 80, a 80ª Zona Eleitoral, que foi criada, foi transferida aqui para Fortaleza, onde comecei nessa zona desde o início, ou seja, fui eu que coloquei os móveizinhos no lugar, criei as pastas, né, de arquivamento de documento, enfim. Ajudei a criar a 80ª Zona aqui em Fortaleza. Então, esse é o meu percurso até aqui. Certo, muito bem. Eu estava pensando se seria bom eu sair e entrar de novo para ver se eu consigo visualizar o Afrânio, mas eu temo fazer isso e ser pior. Então, o Afrânio continuou o meu convidado invisível para mim. Mas estou escutando bem. Bom, mas ele fez a autodescrição, né? As pessoas que estão comentando aqui estão dizendo que estão vendo todos, Vasco. Então, pelo menos para o nosso público, tá funcionando direitinho. Tá bom, tá certo. Vou fazer essa experiência de ter um convidado que eu escuto, mas não vejo. Bom, pessoal, para começar o assunto da nossa conversa de hoje, como eu sempre faço nessas lives, eu pedi a cada um de vocês que fizesse um pequeno relato de como é que foi sua experiência, né, nessa eleição. E a partir daí a gente faz um pouco o nosso roteiro. E para começar, eu queria citar aqui um trechozinho das palavras do relato da Daniela, que ela disse o seguinte: a pandemia nos pegou de surpresa. Em um dia estávamos trabalhando normalmente, no outro estávamos em casa, confinados e assustados. Lembro-me que este foi o primeiro impacto, a sensação do e agora? O que fazer? Eu gostei muito disso como um mote para começar a nossa conversa, né? Eu gostaria de saber como é que foi para vocês lidar, né, com esse impacto inicial do e agora? O que fazer? Uma eleição que teve muitas peculiaridades, que a princípio ninguém sabia nem se ia acontecer, foi mudada a data. Então, queria saber como é que foi para vocês lidar com esse impacto do e agora o que fazer? Queria que cada um falasse um pouquinho disso. Eu acho que todo mundo aqui foi para casa no primeiro dia achando que dali a 10 ou 14 dias estariam de volta, né? Ninguém imaginava que a gente estava entrando ali numa espiral de tanto tempo de atendimento suspenso, de expediente presencial suspenso. Então, quando a ficha começou a cair, né, que de fato essa pergunta vem à mente mesmo, o que é que nós vamos fazer agora, né? Como que a gente vai continuar garantindo que o eleitor tenha seu atendimento, organizando um pleito,
sabemos nem se o pleito vai acontecer, mas também não podemos partir da premissa de que não vai, então a gente precisa seguir trabalhando, né? E então, assim, houve momentos realmente que a gente precisava parar, respirar e dizer assim, não, o que vai ser de amanhã eu não sei, mas eu sei que eu preciso seguir fazendo com que o hoje aconteça e aconteça da melhor forma, né? E aí é um tal de se reinventar, de repensar, de criar coisas, né? E de abrir canais que antes não existiam, né? Para a gente dar coordenadoria de atendimento ao eleitor, que tem esse mistério de orientar, de monitorar também, de cobrar, porque é o papel também da unidade. A gente tinha uma dificuldade de encontrar o meio termo, assim, de continuar prezando pelo atendimento, mas ao mesmo tempo respeitando o cenário que estava abalando a todos, né? Então foi sem dúvida um momento delicado e um momento de pensar em novidades, novas ferramentas, umas nossas próprias, outras vindas do TSE, até que a coisa começou a fluir, a rodar com mais tranquilidade, né? Não o ideal seria que nada disso tivesse acontecendo, mas com mais facilidade. Lorena, o que mais o que nos pegou de surpresa é porque a gente tinha um pleito, né? Era um ano de eleição, a gente estava às vésperas de organizar o fechamento do cadastro, preparando, eu lembro que chegaram os equipamentos para a gente fazer o atendimento na central, né? Aquelas filas intermináveis que acontecem a cada ano de eleição, que os eleitores deixam para a última hora, e de repente tudo aquilo perdeu sentido e a gente tinha que, as filas que antes eram no cartório eleitoral, aglomeradas, passaram a ser nos nossos computadores, a gente todos os dias tinha que olhar os números, quantos eleitores, quantos raios em diligência, quanto falta. Eu lembro da Lorena acompanhando isso de perto, com cada zona, isso aí ela fez realmente, assim, comigo, com todos os cartórios, e assim, foi... essa coisa, na minha cabeça ficou aquela imagem de que a fila de eleitores estava ali na minha frente, na minha casa, né, no computador de casa, e a gente tendo que atender aqueles eleitores, recebendo toda a documentação e trabalhando como que se não houvesse pandemia, e ao mesmo tempo o ambiente era um ambiente tenso, né, de incerteza e de medo. E assim, incrivelmente, assim, a gente conseguiu, né? A gente respeitou o calendário eleitoral, que é uma data que tem que ser, independentemente da data se essa eleição fosse adiada ou não, nós respeitamos aqueles 150 dias do fechamento do cadastro antes da eleição, e todos os eleitores que solicitaram o seu título naquele período foram atendidos. Isso foi muito especial, assim, para mim, foi muito marcante. Aqui em Fortaleza, nós tivemos um desafio a mais. Nós tínhamos acabado de fazer a revisão biométrica, não é, Lorena? E eu tinha acabado de cancelar mais de 300 mil inscrições. E aí veio a pandemia. E eu me lembro que eu comentei com a Ana Cecília, nós vamos tudo para casa, nós vamos ter que usar máscara. Eu ficava conversando antes de tudo acontecer, mas já esperando o que vinha, porque na Europa a coisa já estava avançada, não tinha chegado aqui ainda. Mas ao mesmo tempo que a gente tinha essa consciência que ia chegar, porque não tinha como evitar, eu comprei passagem para viajar em março, né? Um outro colega viajou também, né? Então a gente ainda acreditava e ao mesmo tempo não acreditava. A gente sabia que ia acontecer, mas a gente não queria acreditar, era quase como uma negação. Mas veio, a gente teve que ir para casa, dia 17, 18 de março, né? E sem estrutura nenhuma, né? Sem nenhuma perspectiva, né? Não tinha nada certo. Aí me lembro que foi disponibilizado computadores para o chefe de cartório, e aí ficou só eu com o acesso aos sistemas do TRE, na 80ª Zona Eleitoral. Depois veio a decisão de que os títulos não iam ser reativados e etc., e também se comportamos bem com relação ao atendimento do eleitor, mas de início ali foi um choque, né? Os outros colegas demoraram, né,
A TI teve que se adaptar, levou um certo tempo para conseguir dar acesso a mais servidores. De início era só o chefe de cartório. E eu pensei, será que eu vou dar conta do serviço sozinho? Sabia que não, né? E aí a gente pensa, para, se eu não vou morrer de véspera, eu vou fazer o principal e o resto a gente vai deixando aqui para fazer quando der tempo. Então o principal era atender o eleitor, como vocês disseram aí, atender as demandas, né? E foi isso que nós fizemos, né? Tinha os registros de pagamento de multa também, que tinha acabado de ser pedido para a gente fazer, né? Eu me lembro que eu registrando pagamento de multa, né? Aqui em Fortaleza existe a Central de Atendimento ao Eleitor, que faz o serviço de atendimento ao eleitor, não são os cartórios que atendem os RAIs, né? Diretamente. E a Central não tinha estrutura. E tinha um computador, talvez, com o Anderson, né? Então, os cartórios tiveram que absorver essa tarefa e foi aí que a gente foi, eu mesmo, eu próprio, fazendo lá atendimento do título NET, né? Mandando e-mail para eleitor, telefonando para eleitor, né? A gente telefonava meu telefone. Vai ser assim mesmo, Zé Fini. Ligava para aqueles que não tinham e-mail, ligava para o telefone, mandavam um WhatsApp, fazia o que fosse para conseguir que o eleitor mandasse a documentação correta, que o coitado do eleitor também foi pego de surpresa, nunca tinha usado aquela ferramenta, né? Então era uma dificuldade dupla, tanto nossa como do próprio eleitor. Mas conseguimos superar e ao longo do tempo os colegas foram tendo acesso também através de seus computadores pessoais. Teve colegas que compraram o computador, né, para poder servir a Justiça Eleitoral. Não precisavam comprar. Mas é isso. Vamos para frente e depois eu trago mais notícias. Eu acho é maravilhoso ouvir esses relatos de vocês. Eu pensando aqui, né? Eu que sou chegada a escrever, pensando, puxa vida, um dia quando essa história for escrita, vai ter muito o que contar, sabe? Vamos chamar ali a Daniele para dizer como é que foi esse negócio de atender um eleitor 11 horas da noite, como ela colocou no relato dela para mim, né? Mas Sabe, o Afrânio falando aí. Então, é tanta coisa para contar, tanta coisa importante, né? São tantos detalhes que, se você for pensar, tem muito que ser relatado dessa experiência, sabe? Você ia falando, Daniele, alguma coisa? não era isso, essa que eu comentei, que a gente teve que se organizar e também, assim, até questão de disciplina de horário, porque a gente não tinha mais dia, noite, e os eleitores também confundiam, às vezes mandava mensagem 11 horas da noite, cadê meu título? Então, assim, a gente tinha que teve que ter muito jogo de cintura para poder administrar essa situação, né? E assim, o papocar da pandemia, atendimento remoto nunca tinha sido sequer cogitado, né? A gente tem o projeto de cadastramento biométrico do eleitorado todo, que pressupõe o comparecimento do eleitor. Nós não fazíamos atendimento por procuração, né? Às vezes chegava o eleitor na central de atendimento, olha, eu preciso de atendimento para o meu filho que mora fora. E a gente explicava, o TRE não atende mediante procuração, o eleitor tem que vir aqui. Então, essa coisa do eleitor ser atendido à distância era muito novo, né? Muitos paradigmas foram quebrados para que a gente pudesse fazer esse atendimento remoto. A ferramenta era nova para o eleitor, alguns tinham sérias dificuldades no manuseio da ferramenta. A ferramenta era nova para nós, né? A gente da COAT, a gente tinha que ir ali aprender. Sabe quando você vai, aquela brincadeira do conserta o avião com o avião voando? Exatamente. Era mais ou menos isso. A gente ia aprendendo e ensinando os cartórios. Olha, isso aqui tá dando errado porque, na verdade, a ferramenta funciona assim. Olha, não aperta nessa opção, vai aqui nesse outro menu, né? Então, eu tive várias dessas aulas da Lorena. Não era, Dani? Então, assim, a gente ia aprendendo e ensinando, né? E tratando aqueles casos que para os quais o atendimento remoto simplesmente não resolvia, né? Porque a gente não conseguia alcançar aquele eleitor. E aí a gente usa o telefone pessoal, como o Afrânio disse, para ligar para o eleitor, porque ele precisa ser ouvido para poder se fazer entender, e ele precisa nos ouvir para poder compreender aquilo que não tem título NET, não tem site, não tem
meio que realmente alcance aquele cidadão. Então a gente tinha que ter essa sensibilidade também, né? E eu tenho certeza que eu posso dizer assim, sem medo de errar, que a gente vivenciou, testemunhou essa sensibilidade em todos os cartórios eleitorais, em todas as unidades de atendimento ao eleitor do estado inteiro, né? Se você chamasse as 109 zonas aqui, todas as 109 zonas teriam lindas histórias para contar desse período, eu não tenho dúvida. Exatamente, é isso mesmo. Muita história. Pegando esse gancho aí dessa fala da Lorena, eu tinha até colocado aqui, Lorena, destacado um trecho do seu relato, o relato que você mandou para mim, que você tinha dito o seguinte: para nós da Coordenadoria de Atendimento ao Eleitor, acho que o mais difícil desse período foi conciliar a preocupação com o eleitor e a vontade de garantir que todos obtivessem o atendimento de que precisavam, principalmente os excluídos digitais e os menos esclarecidos, com a preocupação com a saúde de servidores e colaboradores para os quais a exigência do trabalho presencial, caso tivéssemos defendido para a administração à época, como chegamos a cogitar, representaria considerável risco à saúde de todos. E me chamou aqui a atenção essa expressão sua, principalmente os excluídos digitais, né? E aí, eu queria saber que vocês falassem um pouco como é que foi a reação do eleitor. Porque até você falou, até então não estava nem cogitado o atendimento remoto. A Daniele falou aí, eu achei legal isso que ela colocou. Eu fiquei pensando do imaginário de vocês, como é que funcionou. Porque a Dani disse o seguinte: eu ficava imaginando aquela fila, não no cartório, mas na minha casa, ali na frente da minha casa, no computador. Isso é uma imagem linda. Isso para quem tem talento, daria uma crônica maravilhosa, sabe? Você ali no computador imaginando, olha, essa fila está aqui na frente da minha casa querendo entrar na minha casa. Então eu queria saber essa questão dos excluídos digitais, das pessoas que tinham mais dificuldade, por exemplo, você falou do título NET. Como é que foi a reação do eleitor? Como é que vocês conseguiram contornar isso? Enfim, como é que... Queria que cada um falasse um pouco da sua experiência sobre isso. Eu vou falar um pouquinho, eu vou tentar ser breve, mas esse mote aí dava uma live inteira, viu? Exatamente. Como eu citei no meu relato, quando a gente se reunia lá no tribunal para monitorar o atendimento, né, fazer uma análise de como a coisa estava se processando e tal, aí a gente sempre se deparava com esses casos em que a gente não alcançava realmente o eleitor. A gente não conseguia, por mais que a gente se esforçasse, né? E aí a gente pensava e chegava a dizer assim: o único jeito é atender presencial. Não, aqui só vai atendendo presencial, porque não tinha e-mail, não tinha título NET, ou então eu me sentar no computador e eu fazer o atendimento pelo eleitor, porque ele realmente, por mais que a equipe se esforçasse, mas aquele atendimento remoto não era suficiente, né? Esse termo excluídos digitais, Vasco, ele é um termo até recente, foi o termo escolhido pelo CNJ, quando recentemente apresentou uma recomendação de que nós garantíssemos o atendimento do que eles chamaram de excluídos digitais, que são essas pessoas que não têm acesso às ferramentas tecnológicas ou que não se veem aptos a utilizar essas ferramentas ainda que obtenham assistência para tanto, né? E é justamente esse eleitor, ele nos visitou várias vezes durante esse período todo de pandemia, né? Nós várias vezes fomos buscados por pessoas para as quais qualquer assistência que se pretendesse dar à distância parecia insuficiente, né? E era realmente um jogo de cintura muito grande e aí era o pessoal do 148 que acionava o cartório, que acionava o colega que estava lá no município da zona. Para a gente era um unir-se de esforços muito grande para que aquele senhor obtivesse o atendimento de que precisava. Eu tenho um caso em particular que eu guardo com muito carinho, assim, os e-mails do 148 estão na minha caixa ainda, mas tem um que está lá com a estrelinha, né, o pontozinho de exclamação do importante gravado, porque esse é o meu caso do coração, né, que eu acho que foram 9 ou 10 e-mails trocados, idas e vindas, e a cada novo e-mail que eu recebia, o meu coração partia um pouco mais.
E a vontade que eu tinha era de dizer assim, seu Raimundo, onde é que o senhor está? Que eu vou aqui agora para lhe atender, né? Então, assim, não foi fácil, não foi fácil se deparar, às vezes, com essas situações onde a gente sentia que não estava conseguindo fazer o nosso serviço, né? Entregar aquilo de que o eleitor precisava. Ok. A Dani? Com relação aos excluídos digitais, assim, a gente, como a Lorena falou, é uma expressão recente, bem recente do CNJ, e assim, a Justiça Eleitoral, naquele período, assim, realmente foi difícil para todo mundo. A gente sabe que a gente reconhece que muitas pessoas não conseguiram tirar o seu título de eleitor, mas hoje, como o atendimento já está retornando ao presencial de forma gradativa, essas pessoas já podem ter esse atendimento, né? Só que, naquela época, o que mais me impressionava, assim, eu lembro que até sei lá, no Google, as pessoas, a gente tem uma página no Google Fórum Eleitoral, as pessoas procuravam no Google e mandavam mensagem, e aí, de repente, eu estava trocando mensagem através do Google com uma pessoa que estava querendo fazer o título. E eu me lembro que era um dia à noite, e eu estava, assim, a pessoa, visivelmente, ela não tinha condições de fazer o título, assim, por mais que eu dissesse, orientasse, até que eu não aguentei, disse assim, me dê seu telefone que eu vou ligar para você. Por mensagem, essas mensagens de Google que eu arrisquei, eu disse, não, eu vou ligar e vou me informar. E essa pessoa ficou muito agradecida, porque, assim, eu sei que, como eu falei no início, é impossível abraçar todos, principalmente naquela situação em que a gente estava, mas assim, aquelas pessoas, como o seu Raimundo da Lorena e como essa senhora que eu atendi por telefone, que eu expliquei, olha, você tem, sua filha tem computador ou tem celular, anote aí o site, entre nesse site que você vai conseguir fazer. Mas, assim, não foi só uma ligação, foram várias, até ela conseguir, assim, se fazer entender e eu conseguir passar essa mensagem para ela de como fazer o título. Mas, assim, a gente reconhece que naquele período não dava para abraçar todos. Mas, assim, o esforço foi gigantesco da nossa parte. Eu tenho certeza que todos os cartórios, todos, eu lembro de colegas que arriscaram atender presencialmente, a gente que não era recomendável, mas eu me lembro de um colega que dizer, não, eu fui ao cartório, porque a pessoa estava lá na porta e eu tive que atender. Então, assim, a gente vai ter, se a gente for reunir essas histórias, tem várias dessas em que a gente abriu mão, entre aspas, da nossa segurança, do nosso, né, para atender. É claro que é impossível abarcar. Só que vindo para os dias de hoje, assim, já está mais fácil, né? Assim, alguém falou aí na situação de vulnerabilidade, e os colegas, eu acho que estão respondendo aí também nas mensagens, né? Com esse retorno do atendimento semipresencial, a gente vai começar a fazer esses agendamentos sem aglomeração para também trazer segurança, porque a pandemia ainda não acabou. Mas eu acredito que agora, assim, a coisa vai amenizar um pouco, a gente vai conseguir abarcar esse público de maior vulnerabilidade, que também precisa do documento. Todos somos cidadãos e todos precisamos do título. Pois é, Vasco, a gente atende um público muito eclético, né? A gente atende as pessoas de alto padrão, de conhecimento, né, capacitação, assim como a gente atende pessoas que analfabetos, que querem fazer o título também, né? E é esse público menos alfabetizado, menos qualificado, ele é que tem mais dúvida, né? Ele é que acha, às vezes até a gente se depara com a situação do não alfabetizado que acha que é obrigado, ele acha que é obrigado a ter título. E às vezes até os outros órgãos, né, exigem o título dessa pessoa. Eu já tive caso lá na SEAT, quando eu era chefe da SEAT, onde um estrangeiro chegava lá porque o Sebrae tinha dito que ele precisava de um título para poder fazer lá um cadastro lá de microempresário, microempreendedor. Então, às vezes, até os próprios outros órgãos exigem documentação que o TRE não tem como fornecer. E assim é a pessoa menos favorecida também, né? E aí a gente se deparou muito com essa situação, né?
jovens também que precisavam de título para poder fazer matrícula na faculdade, né? Desesperados, né? E como foi dito aí, a gente atendia de todos os modos. Se precisasse ligar, a gente falava, trocava e-mails. Depois a gente conseguiu instalar o WhatsApp Business, né? Que foi outra ferramenta que facilitou muito, porque tem muito eleitor que não sabe que nós temos um site, que na primeira página do site está lá disponível o link para você fazer um requerimento de alistamento eleitoral, né? Mesmo os mais instruídos, né? Não sabe o caminho, né? Às vezes bastava botar no Google lá, né? Requerimento ou alistamento eleitoral que ele já direcionava para a página. Outros já sabem usar essas ferramentas. Enfim, tinha todo tipo de público. Mas o certo é que aqui o que conseguiu chegar até a gente, por qual meio ele procurou, seja pelo título net, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, seja conseguindo falar com a gente pelo telefone, esse eleitor foi atendido. E foi bem atendido. Porque a nossa preocupação, nosso foco naquele momento era o atendimento ao eleitor. Esse era o primeiro. Então, certidão por tempo indeterminado, nós tivemos que fazer muitas, né? Muitos eleitores que, como eu disse, estavam com o título cancelado, mas já estavam sendo reabilitados, reativados por conta da eleição, né? E porque não tinham feito a biometria. Muitas desses fizeram requerimentos sem necessidade. A gente atendeu vários requerimentos, Lorena, de pessoas que não precisavam, porque a gente não tinha como fazer a biometria delas. O que a gente ia fazer era uma revisão e, na verdade, o título dele já tinha sido reativado. Então, teve muitos desses casos também, que aí é um retrabalho, né? Um trabalho desnecessário, porque não precisava fazer. Mas fizemos, não tinha como ficar separando, não dava para ficar perdendo tempo com isso, né? E tivemos também vários momentos de agradecimento, né, do cidadão. Agora, há pouco tempo, nós tivemos de um jovem que, pelo amor de Deus, o rapaz se desmanchou em elogios. E ele começou lá, acho que foi da Produ, não sei por onde ele perambulou, porque ele agradeceu o pessoal, acho que da Produ, da Redes. Eu sei que ele andou quase o tribunal todo. Depois agradeceu a Eveline, agradeceu a Zona. Foi o colega o rapaz que passou no vestibular, não foi? Precisava fazer a inscrição. Ele agradeceu, inclusive, através da ouvidoria, porque ele queria agradecer. Sim, disse, pois então, você tem um canal da ouvidoria que você pode fazer o agradecimento. E ele fez questão de agradecer. E ficou registrado. Então é bom também, viu, Vasco, buscar essas informações junto à ouvidoria, porque eu acho que ela deve ter lá. E já tem informações de que é muito mais fácil reclamar do que agradecer, né? Então, dizem até que para cada 10 elogios, para cada um elogio, são 10 ou mais reclamações, né? Então, assim, os elogios são poucos. As pessoas agradecem às vezes para a gente e às vezes a gente esquece de pedir que ele registre, né? Então, é importante ficar isso registrado, né? E esse ficou, graças a Deus. E é interessante como, assim, nós somos servidores públicos, né? Essa é a nossa missão, esse é o nosso mistério, é para isso que a gente existe, né? Mas, às vezes, os nossos usuários, eles estão tão acostumados a serem mal atendidos, a terem um serviço público não tão bem prestado, que quando eles obtêm da nossa equipe, do nosso pessoal, dos nossos servidores, esse atendimento mais atento, né? Esse serviço mais quase um amigo, quase um familiar ajudando. Não, isso, exatamente. E aí, como eles ficam realmente agradecidos, né? E como eles se desdobram em elogios, em reconhecimento, né? E eu tento sempre, assim, eu gosto muito de dizer que eu formo usuários que saibam os direitos que têm. Então, eu sempre respondo ao elogio e ao agradecimento dizendo, olha, eu não fiz mais do que a minha obrigação, né? A pandemia não é minha culpa, mas o fato da pandemia não ser minha culpa não me exime de dar aquele esforço a mais, aquela tentativa a mais, aquela dedicação a mais para minar esses obstáculos, superar essas dificuldades que o atendimento remoto impõe, né? E não são poucas, né? Alguém pediu aí que eu contasse a história do seu Raimundo. Raimundo é um pseudônimo, eu não vou citar aqui o nome do eleitor,
Mas o seu Raimundo, ele tinha uma suspensão de direitos políticos, né? Ele tinha respondido a um processo e precisava muito fazer o seu alistamento eleitoral e não poderia por conta da suspensão. E esse tipo de atendimento é um atendimento que sempre me tocou, desde a época que eu estava no Fórum Eleitoral, porque são muito comuns, Vasco, os pedidos de alistamento de eleitores que respondem a algum processo já estão em regime aberto, precisam conseguir um emprego para poder manter os benefícios da progressão de regime, mas o emprego exige a inscrição eleitoral, inscrição que ele não pode ter enquanto os efeitos daquela pena que foi imputada ainda estiverem vigentes, né? Então, assim, não foram poucas as vezes em que eu ouvi de um cidadão como esse algo como: é difícil demais, é por isso que a gente volta para o crime, porque as portas só se fecham. Então, eu não aceitava fechar a porta para o seu Raimundo. E ele várias vezes indagava o porquê dele não poder ter o título, e tantas vezes ele perguntou, tantas vezes eu respondi, tentando traduzir de forma cada vez mais simples e cada vez mais acessível para que ele entendesse que, se dependesse da minha vontade e do meu coração, o atendimento dele estava garantido, né? Estava resolvido. Que ótimo. Inclusive, Lorena, quando você falou aí desses e-mails, eu digo, vou pedir aqui para a Lorena, por favor, não apague esses e-mails, dê um jeito de preservar isso, porque isso é história, sabe? A gente que trabalha com história, embora eu não seja um historiador, sou apenas um enxerido que se meteu na história aí, mas a gente vê que tudo é história, sabe? Então, são preciosíssimos esses relatos que você está falando aí, isso que você tem lá na sua caixa de e-mails, né? E, aproveitando, a gente já está se encaminhando aqui por exemplo, essa história aí que você contou do seu Raimundo, sabe? Isso, poxa vida, é maravilhoso. E quantas tem, né? A questão da gratidão que o Afrânio falou aí. Eu acho que por uma pessoa dessa, como esse estudante, que mandou agradecer, que se desmanchou em agradecimento, vale por 1000, digamos assim, atos de ingratidão, né? Justifica o nosso trabalho, eu acho, sabe? Então a gente já está um pouco aqui se encaminhando para o desfecho, para os finalmente da nossa live. Eu queria, apesar de que tudo que vocês falaram aí são memórias, mas eu queria que destacasse sim, se perguntasse para você, olha, qual foi o ponto o que você destacaria daqui a alguns anos, dizendo foi o que ficou de central, de mais forte, de mais pulsante, como memória dessa eleição 2020, esse pleito. Teve um advogado que eu li um texto lindo que ele chamou de pleito pandêmico. Eu achei curiosa essa expressão. Então, assim, o que ficou desse pleito como memória fundamental para cada um de vocês, né? Queria que a Lorena, a Dani e o Afrânio falasse rapidamente, em poucas palavras, uma memória que vai ficar. Dani, quer começar? Eu falei agora há pouco. Eu quero falar só de uma coisa, assim, rápida. É que além dessa imagem que o Vasco destacou, que eu coloquei, né, da fila de eleitores, imaginando a fila virtual, mas a imagem assim que ficou gravada na minha mente foi a do dia da eleição, na apuração, quando eu e o Giovanni sentamos uns dias para planejar como seria a apuração, e o Giovanni, que é o chefe da 24ª Zona, disse assim: Dani, eu acho melhor, para evitar aglomeração, a gente fazer, eu me arrepio todinha, a gente fazer a apuração no pátio do estacionamento. E aí, 5 horas da tarde, a gente organizando aquelas mesas de apuração, e quando começaram a chegar as equipes de apoio, que a gente viu que a eleição tinha acontecido, que os eleitores, todos respeitando, usando máscara, álcool em gel, nenhum da nossa equipe se contaminou. Eu tive uma sensação de gratidão tão grande ao ver aquela cena das pessoas voltando do pleito, e assim, ao ar livre, porque a gente ficou com medo de ficar num ambiente fechado com muita gente. Foi assim, para mim, foi a imagem que resumiu a eleição, assim, que resumiu o nosso trabalho, que quem
quem é chefe de cartório, trabalha com eleição, quem é servidor da Justiça Eleitoral, sabe o quanto é tenso o dia da eleição. Imagina, eu ficava pensando, meu Deus, os mesários não foram treinados presencialmente, as equipes de apoio foram treinadas também virtualmente. Então, assim, aí de repente aconteceu tudo, deu tudo certo, a gente conseguiu concluir a apuração antes de 20 horas. Então, assim, foi, para mim, é a imagem. Aquela imagem, a gente ao ar livre ali, com aquelas, entregando com o retorno das mídias e etc. Para mim, foi aquilo que ficou na minha cabeça, assim, que vai ficar mesmo bem, bem registrado. Obrigado. Vou falar para depois deixar a Lorena fechar. Eu fiquei. Tem muitas coisas que marcaram, mas o que me marcou muito foi a colaboração, o espírito de colaboração dos meus colegas de cartório, né? E eu acho que isso não foi só na minha zona, eu acho que isso faz parte dos servidores, da alma do TRE, né? Os servidores que compraram computadores num período que os computadores estavam caríssimos, né? Colega que nem tinha tanta condição requisitado, que já não ganha como a gente, servidor, ganha. E eu disse, não, você não vai comprar. Mas, Afrânio, eu não consigo acessar. O meu computador não permite o acesso. Eu digo, não, mas eu vou arrumar uma tarefa para você e você vai fazer. Se você não se incomodar de usar o seu telefone, você vai fazer uma tarefa e não vai precisar do computador. A gente mandava as listas com os telefones dos eleitores, dos mesários, porque quando fala-se de atendimento ao cliente, os mesários são nossos clientes também, né, Vasco? Os auxiliares de eleição. Então, tivemos essa participação de quem não conseguia acesso pelo computador aos nossos sistemas, fazia esse trabalho de contato com o eleitor, com o mesário, com os auxiliares de eleição. Outros colegas compraram computadores, outros colegas reinstalaram sistemas nas suas máquinas, mudaram o navegador, tudo isso para conseguir acesso, para conseguir colaborar com os nossos trabalhos. E quando chegou o período da eleição, eu fiquei, poxa vida, será que a gente vai fazer? A gente vai ter que presenciar algumas coisas, nós vamos ter que presencialmente lá. Todos, ninguém colocou nenhum empecilho, todos fizeram, todos com muito cuidado, com muita cautela. Enfim, os mesários também colaboraram muito, os auxiliares principalmente. Mesários, houve muita troca, viu, Lorena? Muita. Nós trocamos aí cerca de 50% do corpo de mesários. No último dia tinha sessão que não tinha nenhum mesário. Ou melhor, não compareceu nenhum. Embora a gente tenha trocado, feito a substituição de todos que pediram, a gente não negou absolutamente nenhum pedido de desistência. Mas mesmo assim, no dia da eleição, tinha sessão que 8 horas da manhã não tinha nenhum mesário. Mas a gente foi ajustando, não chegaram atrasado e funcionou, se duvidar, melhor do que em períodos não pandêmicos, digamos assim. E o resultado foi uma coisa assim, uma lavagem, né, na minha alma. Eu fico até emocionado. Emocionada. Legal, bacana. Agradeço toda a minha equipe por todo o apoio, que foi fundamental para a gente fazer as eleições de 2020 e ao TRE como um todo. Isso que você lembrou, Afrânio, era também o que eu ia lembrar, né? Esse nível, assim, inquestionável de colaboração da equipe, né? Trazendo um pouco para a minha realidade, assim, eu me lembro nitidamente da reunião do Comitê Estratégico, na qual foi deliberado pela suspensão do expediente presencial, né? Vamos todo mundo para casa. E aí o 148 parou também, né? O Disque Eleitor parou também, porque os terceirizados também foram para casa. E aí a gente ficou, peraí, o cartório vai fechar as portas, o 148 vai deixar de atender, o TRE vai parar, e a gente vai atender o eleitor como, né? E aí nasceu o 148 @, né? O e-mail de contato com o eleitor. E aí quem que vai responder os e-mails do 148? Aí eu já levantei a mão, logicamente. Edinha, que estava do meu lado, Edna Saboia, já levantou a mão. Pode me botar que eu respondo também. E aí éramos eu, Edna,
Rubinha, Paula Bezerra, Serginho Ramos. E assim, a equipe era pequena, o volume era muito grande, porque eram muitos e-mails chegando. Olha, você imagina que a gente tinha várias portas, essas portas foram se fechando e o e-mail se tornou a única, né? E num período pré-fechamento do cadastro eleitoral, onde a demanda já é naturalmente muito intensa. Então, assim, o grau de dedicação dessa equipe a gente trabalhava ao bel prazer da VPN, gente. A VPN abria 7, a gente se sentava. A VPN fechava às 11, a gente parava, porque, enfim, nós éramos obrigados a parar, né? E a gente estava imbuído ali daquela missão de não deixar ninguém sem resposta, de não deixar ninguém sem atendimento, e todo mundo trabalhando incansavelmente. Eu lembro que foi na época da Semana Santa, nós trabalhamos. Ninguém sabia o que era Semana Santa, feriado. Como assim? Tem alguma coisa acontecendo por aí? Então, era trabalhando no feriado da Semana Santa, né? Então, assim, esse grau de colaboração. E aí eu estou focando bem nessa questão do atendimento, porque foi a equipe que trabalhou ali perto de mim, lado a lado comigo, mas a gente viu isso até o dia da eleição, né? A gente viu as pessoas se reinventando. Tipo, hoje eu sou necessária aqui, eu vou ficar aqui, mas amanhã tem uma outra tarefa ali para a qual a equipe que originalmente seria destacada está insuficiente, parte é grupo de risco, tem uma parte que não está em condições de trabalhar, e aí esse colega que nesse instante estava dando carga em urna, dali a pouco estava fazendo transmissão de dados, ou que estava atendendo ao eleitor via título net, dali a pouco estava convocando o mesário. Então, assim, era todo mundo realmente se apresentando para fazer o que precisava ser feito, né? E garantir que ao final a gente pudesse, Dani, Afrânio, eu lá da sede do tribunal, olhar emocionados para a totalização e dizer assim, cara, não é que deu certo? Não é que a gente conseguiu? E aí vem aquela sensação assim de super-herói, assim, tipo, pô, se eu fiz isso aqui... Eu sou o cara. Exatamente. Acabou! Se a gente conseguiu isso aqui, a gente consegue qualquer coisa, né? Exatamente. Então, assim, foi realmente uma vivência riquíssima, riquíssima, de muitas lições, de muito suor e lágrimas, mas de muita gratidão também, porque as lições aprendidas foram assim, preciosas. Que legal. Eu ouvindo tudo isso aí, né, e me lembrando quando a Dani falou da apuração no estacionamento, eu me lembrando da minha primeira apuração no TRE, no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, 5 dias de apuração, a gente até 1h da manhã, um guarda lá, olha, pastora lá as urnas de lona marrom, e a gente doido para ir para casa, e 1h da manhã ainda o juiz querendo apurar, na época era o doutor Eduardo, hoje desembargador, já aposentado. Como as coisas mudaram, né? Como, sabe, dava para fazer um contraponto legal aí, uma apuração dessa e outra feita lá no estacionamento, que bacana, né? Então, a gente tem muita coisa para contar. Eu acho que nós, da Justiça Eleitoral, toda instituição tem a sua, mas a gente tem esses momentos extra de tensão, mas que depois vem a emoção, né? E eu tinha, já concluindo, eu tinha destacado aqui um trecho do relato que o Afrânio mandou, exatamente para a gente concluir. Tem tudo a ver com tudo que vocês falaram, que ele disse o seguinte: fizemos tudo isso com muita paciência e resiliência, para conseguir que todos os colegas de zona pudessem ajudar de alguma forma. Alguns, por não conseguir acesso, faziam outros serviços, como entrar em contato telefônico com os eleitores e pretensos mesários. Podemos dizer que, sem sombra de dúvidas, atendemos todos os cidadãos que procuraram nossos serviços, muitas vezes atendendo o cidadão em poucas horas, pois alguns deles precisavam de certidões ou alistamento eleitoral para fazer matrículas em universidades ou para conseguirem emprego, ou mesmo para fazerem seus passaportes. Eu achei muito bacana isso que você escreveu, Afrânio, e ratifica o que a Daniele falou, o que a Lorena falou,
e eu acho que é uma imagem da justiça eleitoral, sabe? O que justifica a nossa existência é ajudar o cidadão, né, a exercer bem seu voto, porque esse é um dos fundamentos, um dos baluartes da nossa democracia. Então, no momento em que somos tão atacados, em que a urna eletrônica é tão atacada, a gente pode fazer uma live dessa sem nenhum temor de que venha alguém dizer, não, não é assim como vocês estão dizendo. Provavelmente tem outros que dirão, ai, a minha história se fosse contada, ai, a história de quando eu fui procurar o título. Então, é assim gratificante demais a gente poder encerrar uma conversa como essa que nós estamos encerrando agora, com esse sentimento de alegria, do trabalho cumprido, a consciência do dever cumprido, e mais que isso, saber que a gente faz isso com muito prazer, né? Então, meu muito agradecimento, meu grande agradecimento, né, à Lorena, à Dani, ao Afrânio, por terem aceito esse convite, né? Isso aqui é uma conversa, né? A primeira vez que a gente fez essa live, depois a Rivana ligou para mim e disse, Vasco, parecia que vocês estavam lá na cozinha do teu apartamento tomando um cafezinho, conversando. E eu acho que mais uma vez isso se repetiu hoje, tá? Então, muito obrigado por tudo, gratidão mesmo. E vamos continuar esse nosso trabalho. E essas histórias, elas vão continuar sendo contadas. Vão vir outros depois de nós que vão precisar ouvir isso para que eles também se sintam motivados a desenvolver esse trabalho que hoje a gente desenvolve com tanto prazer, né? Então, pessoal, muito obrigado. Um dia bem feliz para todos. Um ótimo resto de semana, tá? Foi uma alegria muito grande participar com vocês. Tá, obrigado pelo convite. A gente está só representando essa grande equipe que é a Justiça Eleitoral. Aqui qualquer um dos nossos colegas poderia estar aqui contando histórias bem parecidas. Com certeza. Obrigado aos ouvintes aí, aos telespectadores. Obrigada. A audiência está legal. Muito grato a todos os que ficaram conosco até agora, né? Que foi muita gente, viu? Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Muito bom falar do que a gente ama, né? Isso. Sim. Um abração. Tchau. Tchau.